Muita gente vem se perguntando os motivos pelos quais Cosan vem caindo. Só no último mês, mais de 13%. Se você pegar aqui as ADRs de Cosan, elas chegaram aqui no topo, $17, desabaram agora para $12. E veja que a tendência é de queda há muito tempo com Cosan. E aí o pessoal se pergunta também se essa queda é uma oportunidade, se Cosan vale a pena inserir na carteira. É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Veja que de fato a linha de tendência de baixa em Cosan ainda segue forte. E antes de explicitar quais os motivos dessa queda contínua em Cosan, quero lembrar a vocês que o dólar vem subindo fortemente desde julho de 2023, onde ele encostou aqui R$ 4,8, 4,80, e agora já está a mais de R$ 5 e a tendência é continuar subindo. E para se proteger dessa alta do dólar, eu deixo parte do meu dinheiro alocado aqui na Quantiferry, em que eu posso vir aqui na minha conta Spot, converter os meus reais em dólares, como eu coloquei aqui, e eu vou receber diariamente uma remuneração em dólar, como você pode ver clicando aqui em histórico. Diariamente eu recebo aqui uma remuneração em dólar proporcional à quantidade de capital que eu aloquei aqui na minha conta. E essa é uma forma de se proteger da variação cambial. O real vem se desvalorizando frente ao dólar e ainda por cima receber uma remuneração em dólares, aproveitando-se desse cenário de juros elevados nos Estados Unidos. Lembrando ainda que na Quantiferry você tem mais de 1.700 ações para negociar e, inclusive, o Bitcoin, que vem alcançando os $30 mil. Vem falando do Bitcoin desde quando ele estava a $20 mil. E na Quantiferry você negocia com as melhores condições do mercado, taxa zero, numa corretora completamente segura e séria. Caso tenha interesse em utilizar a Quantiferry, deixe o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito bem, em relação a Cosan, toda essa volatilidade vem acontecendo há muito tempo, como eu mostrei para vocês. E o principal ponto que gera essa volatilidade é o alto endividamento da Cosan, que nunca reduz. Porque o ciclo natural das empresas é o seguinte: primeiro você faz investimento, se endivida para isso. Depois você tem o retorno e a desalavancagem, que é a redução da dívida, e aí você pode pagar dividendos e tudo mais. Só que a Cosan é uma empresa que vive com essa expectativa de altos retornos por conta dos seus altos investimentos, mas esse retorno nunca vem e a dívida nunca reduz. Então o que você acaba percebendo aqui? Hoje o rating da Cosan pela Moody's está em AA+, em escala nacional. Eu já não gosto disso. Para mim, a empresa brasileira deve ter rating mínimo AAA por todas as principais agências. A Fitch está AAA aqui nacional, mas a Moody's não. E é algo negativo, porque de fato a dívida da Cosan nunca reduz de fato. Esse é um grande problema. É uma empresa que vive prometendo crescimento, mas a sua dívida nunca fica baixa. E aí, qual o retorno que o acionista vai ter? E aqui no primeiro trimestre de 2023, nós tivemos um prejuízo de 900 milhões em Cosan, e esse prejuízo decorreu principalmente da queda nas ações de Vale, que não subiram, resultado financeiro impactando a companhia. Então, como ela tem um endividamento muito alto e as taxas de juros ainda estão elevadas, isso ocasiona uma sucção de todo esse EBITDA no resultado financeiro, resultado de juros e dívida. No segundo trimestre de 2023, a gente percebe que a companhia teve lucro, mas olha só o ano passado, prejuízo. Então veja que Cosan não tem resultados consistentes. Esse é um grande problema. Aí a companhia, com uma dívida alta, se alavancou nas operações com Vale. E aí depende que a Vale venha subir, a Vale não sobe no curto prazo. E diante de toda essa inconsistência e dívida que cai um pouquinho, mas sobe muito mais do que cai, é isso que acaba acontecendo com Cosan. Inclusive ela encostou aqui os R$ 20 em julho e de lá para cá mais de 20% de queda. Então, veja, se o acionista não vendeu aqui, ele não teve retorno nenhum. É mais uma ação para traders. Por quê? Subiu aqui na especulação da queda dos juros brasileiros, da melhora do cenário internacional. Não aconteceu, os juros brasileiros devem não cair muito mais. O que acontece? Desaba novamente. E obviamente o dividendo nunca vem também. Dividend yield abaixo de 3%. O retorno histórico da companhia nos últimos 10 anos foi muito baixo. Superou por pouco o IPCA. Relação dívida líquida sobre o EBIT mais de 4 vezes na prática. E veja que os dividendos, por mais que sejam pagos anualmente, eles são inconsistentes há muito tempo. Veja que em 2016 teve um dividendo alto, aí desabou, aí voltou a ter um dividendo alto e desabou novamente. Então não tem previsibilidade de dividendos. É uma companhia que detém um valor de mercado de quase 30 bilhões de reais, portanto, é uma large cap, e como tal, o potencial de crescimento não é tão grande assim.
Sem falar que, convenhamos, é muito difícil analisar os balanços da Cosan, uma estrutura muito complexa. Por isso que hoje eu me mantenho bem cauteloso com o Cosan. Dívida alta, dividendo baixo, retorno que nunca vem, estrutura de balanços complexa. Apesar de ser positivo o fato de que Cosan está no novo mercado, tem apenas ações ordinárias, a Cosan não é uma empresa que detém resultados bem consistentes, como eu falei para vocês. Se nós colocarmos aqui os balanços trimestrais, vez ou outra você vai encontrar um prejuízo aqui. Quanto ao crescimento da empresa, ela vem crescendo sua receita ao longo dos anos, isso é positivo, mas os lucros, desde 2013, praticamente não cresceram, isso é negativo. E isso aqui acaba escancarando que a empresa tem uma margem líquida muito baixa, e isso também é negativo, porque ela cresce muito as suas receitas há muito tempo, só que os seus lucros não crescem, detendo aqui margens apertadas. O ROIC da empresa médio é de 11, 12%, atualmente está em 12%, a média é 11,52%, acima de 10% é razoável, mas isso é o mínimo a se exigir, porque como a empresa tem uma dívida alta, ela tem que ter um custo de capital menor que o ROIC. Do contrário, a empresa não seria sustentável. Ainda assim, isso é insuficiente para investir na empresa, porque o retorno, como eu disse, para o acionista vem sendo muito devagar. A dívida superou 4 vezes o EBITDA, isso também é negativo. A companhia não tem uma boa política de dividendos, dividendos muito baixos. A nota de crédito, falei para vocês, não é boa. Eu quero a melhor nota de crédito possível em escala nacional. Relativamente fácil, encontrando-se boas empresas, pegar aqui aquelas em que S&P, Moody's e Fitch inserem AAA em escala nacional. Além de tudo, é uma empresa cíclica. Por quê? Porque tem Raízen na carteira, que é o melhor ativo da empresa, na minha visão. Raízen eu gosto. Tem Compass, tem Move, tem Arrumo. Tem agora a Vale também. Então, simplesmente por ser cíclica, já oferece um pouco mais de risco. Comparando-se aqui o retorno de 10 anos com o IDIV, IPCA e CDI, até Ibovespa, Cosan perdeu para o Ibovespa. Isso é muito negativo, que a companhia subiu ali para R$ 20 e desabou novamente, sem consistência. Ou você é trader com Cosan no curto prazo, ou você de fato não consegue ganhar dinheiro de forma consistente. E se você é um buy and holder com Cosan, você está perdendo para o Ibovespa. Olhando-se aqui para o gráfico de cotação e lucro, o que nós percebemos? Que o lucro está aqui embaixo, a cotação aqui em cima. Mesmo com toda essa queda, esse gráfico demonstra que o lucro da empresa não é nada favorável frente às cotações. Em termos de múltiplos, hoje eles estão ruins. PL está negativo, relação EV sobre EBIT acima de 5 vezes, EV sobre EBITDA acima de 5 vezes. Não está cara, mas também não está uma pechincha se você olha para o EBIT. As margens estão super apertadas. Empresa cresce receita, mas não cresce lucro. É até inteligível empresas que estão no começo crescerem muito a sua receita para depois pensar em crescimento dos lucros, mas a Cosan já é uma empresa bem antiga de bolsa. É uma empresa que já existe desde 1936 e ainda assim fica nessa de crescimento da receita e o crescimento dos lucros nunca acontece. E por fim, você que gosta de análise gráfica, nós percebemos que ela segue numa tendência de baixa. O fundo seria em março de 2023, quando o Cosan foi para R$ 13, de tal modo que se a Cosan não surpreender em resultados, ela pode voltar para essas cotações de R$ 13, 13, 14 reais. Por isso, apesar de eu entender que a gestão da Cosan é competente, que ela tem um histórico muito bom de boas aquisições, de transformação da LL quase quebrada na Rumo, uma empresa hoje boa, eu vejo que a Cosan, a holding, não consegue entregar retorno aos seus acionistas. E quando eu falo acionistas, estou falando aqui do minoritário. Claro que o Rubens Ometo ganha muito dinheiro com a Cosan, mas estamos falando aqui de nós, pequenos investidores. Por isso, considerando cuja oportunidade de se alocar o dinheiro em Cosan, ao invés de outras empresas que vão te remunerar mais com dividendos, vão continuar se valorizando ainda que lentamente, mas com uma dívida muito mais controlada, e considerando o cenário hoje de muitas incertezas no mundo e no Brasil, é preferível ficar nas empresas mais óbvias. E no caso Cosan, não é uma empresa óbvia, na minha visão pessoal. Minhas declarações aqui foram polêmicas. Acredito que você que gosta da Cosan, tem na carteira, vai discordar, mas no mundo dos investimentos é exatamente isso. Divergimos, desde que respeitosamente. E se todos concordássemos, quer dizer que não existiria nenhuma oportunidade no mercado. Todos os ativos estariam eficientemente precificados, o que não é o caso. Nós sabemos que a hipótese do mercado eficiente, principalmente no Brasil, é falaciosa. Por isso hoje, prefiro não investir em Cosan, não é recomendação. Talvez, se voltar para os R$ 13 por uma questão de oportunidades, possa eventualmente mudar de ideia, mas por uma questão de oportunidades. Lembrando a vocês
que estão abertas as matrículas do FMI, Formação Mirai Invest, investidor independente, que tem o propósito efetivamente de te tornar um investidor completamente independente de casas de análise, corretoras, bancos e assim sucessivamente. É um curso que detém uma carga horária de 40 horas. Você vai ter ali uma formação completa como investidor. São 12 módulos abrangendo a base teórica para o investidor, renda fixa, fundos imobiliários, ações. Tem quase 40 aulas aqui sobre ações, um módulo muito completo e muito denso. Valuation, poucos trazem mais de 20 aulas de valuation como nós trouxemos aqui. Noções de matemática financeira, investimentos no exterior, reserva de valor, fundos de investimento e tributação e investimentos. Além da planilha de valuation que utilizamos no curso e o nosso checklist para a escolha completa das ações que comporão seu portfólio. Aproveite essa oportunidade, vagas limitadas, por um preço muito abaixo da média do mercado. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa a respeito da Cosan, se vem investindo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo.